Caros amigos, amigas, filhos do Padre Pio, devotos do Padre Pio, por esse Brasil e por esse mundo afora, meu nome é Odair Gutierrez, na festa do Santo Padre Pio, dia 23 de setembro de 2020, e esse é o nosso programa Padre Pio. Eu acho que hoje muitos vão assistir esse programa depois das 10 horas, depois que a missa solene já se passou, né? Muitos vão assistir antes, então o programa é muito adequado, porque o que eu quero falar hoje é sobre o que nós devemos pedir nessa festa do Padre Pio. E, portanto, não precisa ser necessariamente na missa, mas algumas intenções da missa nós podemos debater aqui em conjunto. Eu gostaria muito que hoje fosse um dia especial para todos vocês, como certas festas da igreja são especiais para nós, né? E que a gente sente um clima diferente, uma graça no ar, algo diferente que nos faz lembrar a todo momento a festa que se está comemorando naquele dia. E hoje a festa de um grande santo, São Pio de Pietrelcina, que há 52 anos atrás entrava no paraíso, mas que ainda prometeu que depois vai ficar à porta do paraíso, esperando até que seu último filho espiritual entre. São Pio de Pietrelcina, que há 52 anos está lá agora diante da Virgem Santíssima, que ele tanto amou durante toda a sua vida, né? Diante do nosso Senhor Jesus Cristo, no meio dos anjos, cuja devoção ele tanto espalhou, né? Rogando muito pelas almas do purgatório, porque ele tinha um carinho todo especial. São Pio de Pietrelcina, hoje 52 anos de céu. Então, eu gostaria de comentar aqui com vocês, mesmo aqueles que assistirem o programa depois do horário da missa, ou depois até da própria festa, eu gostaria de fazer aqui algumas sugestões, né, de pedidos que nós devemos fazer ao Padre Pio. Além dos pedidos individuais de cada um, os pedidos privados de cada um, que todo mundo tem pedidos para fazer e deve fazê-los de qualquer maneira, né? Eu queria, muito especialmente, colocar em comum com vocês algumas preocupações, algumas coisas que nós devemos pedir ao Santo Padre Pio na festa de hoje. Nosso plantão telefônico continua atendendo hoje normalmente, e hoje é o último dia que você, ligando para o 0800 006 1223, você vai receber não apenas o escapulário, amanhã continua se distribuindo o escapulário, evidentemente, o escapulário Nossa Senhora do Carmo e do Padre Pio, mas também o devocionário do Santo Padre Pio, especialmente que nós fizemos essa distribuição, especialmente durante a novena do Padre Pio. A novena também que foi muito abençoada, muita gente acompanhou a novena, muita gente, eu sei que está fazendo a novena mesmo fora de época, não tem problema. O importante é cumprir os 9 dias, né, da novena. Então, hoje, afinal, chegamos no dia de São Pio de Pietrelcina. E eu queria muito que hoje a gente pudesse fazer uma missa espetacular, uma missa maravilhosa, como nós fizemos no ano passado, que ainda não tinha pandemia, não tinha nada disso, e nós pudemos nos conhecer, vários de nós pudemos nos conhecer pessoalmente, né? E eu adoraria encher aquela catedral de Santo Amaro, como nós fizemos no ano passado, né? E faremos no ano que vem, com certeza faremos, e vamos encher as partes de fora da catedral, a praça, todos os filhos, todos os devotos do Santo Padre Pio, porque até lá, daqui a um ano, eu espero que nosso apostolado tenha crescido muito, muito, porque precisa crescer muito. A situação da igreja assim o quer e assim o necessita. De maneira que São Pio de Pietrelcina nos ajude para que no próximo ano seja um ano que tudo venha em dobro ou em 10 vezes mais, né? Porque é para vós. Bom, ele mesmo prometeu, eu vou ler aqui algum texto que eu anotei, para não me esquecer de nada
eu gostaria de propor nessa festa do Padre Pio de hoje. Né? A primeira coisa é a missa, ela vai ser rezada por todos os filhos protegidos do Padre Pio, que são as pessoas que nos ajudam muito nesse apostolado, muito. Hoje ainda falei com um filho protegido de Belo Horizonte, que ele é de Araxá, mas é de Belo Horizonte. Eu falei com ele e ele, muito tocado, ele mostrou uma dedicação ao apostolado impressionante. Eu queria agradecer muito a esse telefonema que eu tive com ele. Bom, eu queria então agradecer muito e a todos os filhos protegidos, a todos os devotos, a todos aqueles que são membros do canal, todos aqueles que compartilham, todos aqueles que dão seu like, né, fazendo com que o nosso canal possa aparecer para várias pessoas. O Padre Pio prometeu estar à porta do paraíso até que entrasse o último de seus filhos. Se na terra já fazia milagres inacreditáveis, o que não poderá fazer agora, hoje, estando junto da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos? Pedimos a Ele que nos tome como seus filhos espirituais. Essa é a primeira coisa que nós devemos pedir para Ele. Padre Pio, nos torne seus filhos espirituais. Nos receba como filho espiritual. Nos aguarde na porta do paraíso. Conduza a nossa alma para que nós possamos chegar lá no paraíso, antes de mais nada. Pedimos a nós que nos tome como seus filhos espirituais e que roguem à Virgem Santíssima que jamais nos afastemos dele, jamais, jamais aconteça o que acontecer, e dos ensinamentos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É isso que nos interessa. Né? Sermos bons católicos, católicos que realmente mereçam o paraíso e mereçam o Padre Pio nos esperando ali na porta. Por isso, nesse dia propício de bênçãos e graças copiosíssimas, queremos pedir especialmente pela Igreja e pela santificação dos sacerdotes. Padre Pio disse, eu vim pelos sacerdotes. Então, vamos pedir a ele especialmente pela santificação. Ó Santo Padre Pio, vós que fostes um santo sacerdote, exemplar em todas as suas obrigações sacerdotais, nós os pedimos. Pelo afervoramento das almas consagradas que se tornaram mornas e desinteressadas pelas coisas de Deus e ávidas e desejosas das coisas mundanas e passageiras. Infelizmente, esse é o triste quadro que nós vemos hoje em uma certa parte do nosso clero. Nós vamos pedir por eles. Nós queremos que eles se afervorem, nós queremos que eles se consagrem cada vez mais, porque já são almas consagradas, já são almas de eleição, né? Se tornem cada vez mais desinteressados, fazendo apostolado, salvando almas, cuidando das almas, como fazia o Padre Pio, e que se desapeguem das coisas desse mundo. Pelo fortalecimento desses sacerdotes que enfrentam, que enfrentam resistências justamente por defenderem a sã doutrina. Aqueles bons sacerdotes que procuram imitar o Santo Padre Pio, que procuram ser fiéis à vocação, né? À vocação sacerdotal. Vamos rezar pelo fortalecimento deles. Enquanto seus irmãos propagam doutrinas duvidosas, quando não heréticas e escandalosas, sem qualquer punição. Ou seja, os bons são punidos e os faltosos não são punidos. Muitas vezes são até exaltados. Pela conversão dessas almas eleitas, que, movidas pelas vaidades do mundo, esquecem da sua missão de resgatar almas para Deus, preferindo os flashes, as aparições nas mídias, do que a palma da vitória dos santos, ou a palma do martírio. Pela renovação dos desejos dos padres em se oferecerem como vítimas pelos pecadores, para que eles renovem esse desejo, né? Optando muitas vezes
por uma vida regada ao prazer e ao luxo pecaminoso. Infelizmente, temos isso. Então, vamos pedir pela conversão deles. Eles já são almas consagradas. Imagina uma alma dessa que se resgata, que se consagra, o bem que isso faz para a igreja. Uma só já produz um bem enorme. Imagina se nós tivermos quantidades. Nossa Senhora pode fazer isso. E o Padre Pio pode interceder para isso. Pelo aumento no desejo de salvar todos os membros de sua família espiritual por meio do altar, do púlpito e do confessionário. Que assim como vós, Padre Pio, sejam incansáveis e zelosos pelo bem das almas. Por fim, não podemos deixar de pedir também pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, perseguida de forma inclemente em diversas partes do mundo. Os católicos estão sendo perseguidos, os católicos estão sendo mortos, martirizados em diversas partes do mundo. Nós não podemos deixar de pedir isso nesse dia. Pelo Santo Padre, o Papa, por todo o clero, no sentido do que lhe pedimos acima, e que principalmente por aqueles que resistem à decadência religiosa e sofrem perseguições por isso. É grande o número deles, é grande. Pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, que se multipliquem, mas que tenham em vós, Santo Padre Pio, como modelo a ser seguido. Porque é o modelo para os dias de hoje, o que significa uma verdadeira conversão na atual situação. Pelas famílias, agredidas incessantemente pela mídia imoral, pelas drogas e pelo afastamento dos princípios familiares cristãos, que é isso que, evidentemente, faz com que as famílias se entreguem à mídia imoral, que os filhos se entreguem às más companhias, às drogas, etc. Por quê? Porque eles não tiveram formação, não houve um cuidado da parte dos pais, que por suas vezes já não tiveram da parte dos avós, no sentido de lhes ensinar os valores familiares cristãos, verdadeiros valores católicos, familiares. Pelos doentes, especialmente agora com essa pandemia da Covid-19, e aqueles que se sentem no abandono, especialmente espiritual, diante da proximidade de seu encontro com Deus. Quantas pessoas estão aí agonizando nos hospitais, sem assistência religiosa, e daqui a pouco estarão diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia deles, que aqueles que estiverem nos ouvindo e estiverem com pessoas nessa situação, leve a eles um sacerdote que lhes dê o perdão, que lhes dê a unção dos enfermos. Rezemos também pelos encarcerados, para que se arrependam dos seus crimes e possam resgatar suas almas dominadas pelo maligno. Alguém tem dúvida de que o poder de Satanás nas prisões é brutal? Alguém tem dúvida sobre isso? Que é um verdadeiro inferno, um pré-inferno. E que as almas vão se entregando. Dificilmente alguém sai recuperado de lá. O demônio mantém toda aquela gente acorrentada. Pior do que as grades são essas correntes do demônio. Pelos desempregados que sofrem neste momento, muitos sem verem perspectivas em suas vidas, o que é muito pior do que não ter o desemprego, é não ver a perspectiva. O que eu fazia, como é que vai ser daqui para frente? O que eu vou fazer depois? Eu perdi meu emprego, já mandei meu currículo para meio mundo e não acontece nada. Padre Pio me ajuda. Padre Pio me ajuda. Pelos que sofrem, e não são poucos, nesse imenso Brasil e no mundo, muita gente sofre. Sofrimentos morais, sofrimentos espirituais, sofrimentos materiais. Eu, quando ando pelas ruas e vejo tanta gente, muitos vítimas da droga, mas muitos vítimas do infortúnio, né? Na rua, mendigando,
vasculhando as latas de lixo para ver se encontra alguma coisa para comer. Por esses, vamos rezar por esses ao Padre Pio no dia de hoje. Pelos países vítimas de ditaduras comunistas, em que a Santa Igreja não tem acesso àqueles que tanto necessitam de ajuda espiritual. Quanta gente, quanto católico vive nos cárceres de Cuba, da Coreia, da Venezuela, etc. Não são cárceres com metal, grades, não, os cárceres espirituais, não podendo ter acesso à Santa Igreja Católica, não podendo ter acesso à Santa Religião, à nossa Santa Religião. Quantos? Vamos rezar também por essas vítimas, desses governos, dessas tiranias, dessas ditaduras. E especialmente por todos e cada um dos filhos protegidos do Padre Pio, para que continuem firmes nesse apostolado que visa tão somente a divulgação desse exemplo de santidade que vós, ó Padre Pio, fostes para nosso tempo. Finalmente, pelas intenções particulares de cada inscrito no canal, ou de cada devoto, cada membro, cada um que estiver assistindo a missa hoje online, né, que eles também estarão inscritos nas intenções, e pelo seu afervoramento espiritual contínuo. Afervoramento espiritual contínuo. Se o Padre Pio, através de nós, não conseguir fazer isso, o que vai ser do Brasil? O que vai ser dos poucos católicos que ainda restam? Poucos, eu repito. Não são as estatísticas do IBGE que estão me dando esse número, não. Porque as estatísticas do IBGE, elas vão dar que 60% das pessoas se dizem católicos. Mas eu quero saber quem são os católicos de verdade. Qual é a porcentagem dos praticantes, dos que praticam sacramentos, dos que estão bem casados, de forma que a Igreja manda, dos que se confessam, dos que comungam. Vamos rezar por todas essas pessoas. Meus amigos, com isso eu termino aqui o nosso programa especial da festa do Santo Padre Pio. Dessa festa maravilhosa, onde provavelmente as bênçãos, provavelmente não, com certeza, as bênçãos serão copiosas. Vamos aproveitar e pedir ao Padre Pio. Vamos pedir pelos nossos entes queridos, vamos pedir pelos nossos antepassados também, por aqueles que faleceram, por aqueles que podem estar no purgatório. Quanta coisa a gente pode pedir. Isso aqui que eu vi aqui para vocês é apenas para refrescar um pouquinho a memória das coisas que nós devemos pedir. Mas não esqueçam a primeira parte. Vamos pedir por aqueles filhos de eleição, almas de eleição, filhos prediletos, escolhidos de Deus para a vocação sacerdotal, para que eles sejam outros Padres Pios. Meus amigos, eu me despeço com a Ave Maria, um por todos, todos por um, com a bênção do Santo Padre Pio no dia dele, e até daqui a pouco, se você ainda estiver ouvindo antes das 10 horas da manhã, na missa do Santo Padre Pio. Hoje serão 3 missas na Venerável Hora Terceira do Carmo, todas elas serão incluídos os filhos protegidos do Padre Pio. Portanto, se você não conseguiu conseguiu senha para entrar na igreja, você que é daqui de São Paulo, que viria de fora para isso, você pode assistir alguma das outras 2 missas que vão haver. São 3 missas. Todas rezadas no mesmo rito do Padre Pio, né? De maneira que vai ser ocasião de muitas graças para vocês. Não deixem, e quem não puder assistir, diga: eu me uno à missa que está sendo rezada em honra do Santo Padre Pio e faço esses pedidos. Bom, pronto. O Padre Pio era cheio de bondade e de misericórdia e ele vai atendê-los do mesmo jeito. Até amanhã. E que hoje seja um dia fantástico de graças. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.